Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 20 de fevereiro de 2023, uma segunda-feira de carnaval, em que nós preferimos ficar aqui na companhia de Jesus, na companhia do Evangelho, do nosso querido Jesus, que foi codificado pelo nosso querido Allan Kardec, né? Isso nos dá uma alegria cristã, podermos estarmos em boas vibrações, e é isso que nós estamos precisando no momento. Todos nós vibrarmos. E hoje, para poder iniciar, eu vou compartilhar com vocês Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Livro Agenda Cristã, o espírito é o André Luiz e a psicografia é do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E agora, nesse momento, meus amigos, eu quero convidar a nossa irmã Iraides, que irá realizar para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraides. Boa noite, Tânia. Boa noite. Boa noite, meu bem. Boa noite aí. Oh, me fugiu o Pedro. É o Pedro Amato hoje. Pedro, né? Muito feliz ver esse pessoal novo, né? E ele é maravilhoso. Então, vamos todos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecer, né? Nossa, como estamos felizes de estarmos aqui reunidos ao Senhor, quanto tantos, né? Estão baratinados, perdidos nas quimeras desse mundo, né? Nos convites da porta larga, né, gente? Nós sabemos que dá muito trabalho para a espiritualidade, preservar a energia do planeta, enviar energias e socorro para esses nossos irmãos que estão afoitos nessas brincadeiras, né, entretidos, né? Que Jesus abençoe cada um deles, cada um, abençoe, proteja, assista na dificuldade de cada um. E também, Senhor Jesus, vamos pedir pelos nossos irmãos, não só lá de São Sebastião, mas outros, vítimas, né, das catástrofes, aqui no Brasil e também em outros países. Senhor Jesus, elevando o nosso coração, os nossos pensamentos, com as melhores vibrações, em favor daqueles que choram, daqueles que sofrem, daqueles que se removem pesadelo, aqueles que precisaram partir por esses dias para o plano espiritual,
que possam receber o socorro necessário, o atendimento desses benfeitores queridos, nossos samaritanos, né, no além, socorristas. E também pedimos, Senhor, por aqueles que ficaram, pelos familiares, que não lhes falte fé e coragem. Que ao lado de cada lágrima, coloque um bálsamo reparador, dando muita esperança para cada um de nossos irmãos. Abençoe, Senhor querido, nossos lares, como sempre tem feito, nossos familiares, nossos irmãos, igualmente filhos de Deus, irmãos nossos, aqueles que perambulam, né, por um teto, por um agasalho, por um pedaço de pão. Olhai por todos eles. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, é seu bendito e santo nome em toda parte, na terra, nos círculos espirituais. Dai-nos o pão material, o pão espiritual, o perdão das nossas dívidas, que são tantas, assim como tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe entregue à tentação de nós mesmos, Senhor, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E por seres tu, meu Deus, meu Pai, tão justo e amoroso para com seus filhos, conduzi-nos não só hoje, mas sempre, pelos caminhos da eternidade. Que assim seja. Mas antes de chamar o nosso expositor da noite, né, que preparou esse estudo com tanto amor, com tanto carinho, né? E ele já falou que foi porque eu pedi para ele fazer. Eu quero fazer uma leitura do Evangelho. É uma parte para a gente ver, meus amigos, que o tema da noite é penso, logo existo. O Evangelho, o nosso Evangelho, ele é rico, ele tem todos os assuntos que a gente procura, a gente acha nele. Então, eu trouxe aqui, para compartilhar com vocês, pecado por pensamentos. Então, vamos lá. Pecados por pensamentos. À medida que avança, não foi? Está pequena a tela? Não tem problema, né? Depois eu ponho. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho só esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude de seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta e de depurar-se. Mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de desfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito.
no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração. E com essa leitura, meus amigos, eu convido o nosso amigo, né, que eu considero até meu filho, ele pode ser meu filho. Eu vou pedir para a mãe dele, a dona Renata, o Pedro emprestado como meu filho, que irá fazer para nós a exposição da noite. Seja bem-vindo, Pedro, a sala é sua, e nós estamos aí, né? Penso, logo existimos. Seja bem-vindo, meu amigo. Com certeza. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos e todas. Bom, meus irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a Deus, a espiritualidade, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa noite. Em especial, agradecendo muito a Tânia pelo convite. E reforço o que ela comentou, foi a pedido dela, o tema da noite, então foi preparado com muito carinho. E também é sempre uma honra muito grande, uma alegria muito grande falar para o centro. Eu sempre gosto de comentar, em uma ocasião, com 13 anos, o nosso querido Márcio Nalini me convidou para fazer um comentário na casa, e desde então é sempre uma alegria, uma honra muito grande poder estar com vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso pensamento, sobre como o nosso pensamento funciona. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de contar uma história. Nessa história, certa vez, um homem, ele havia sido demitido do seu emprego, ele trabalhava numa oficina, e ele se sentiu com muita raiva, com muito ódio, e ele escreveu uma carta e transcreveu todo esse ódio que ele estava sentindo em uma carta que ele endereçou ao chefe da oficina em que ele trabalhava. Então, ele colocou nessa carta várias ameaças ao chefe da oficina que ele trabalhava, demonstrando todo o ódio, toda a raiva que ele estava por ter sido demitido do seu ofício. Então, o chefe, que estava na sua oficina, ele recebeu essa carta e todo aquele pensamento de ódio, todo aquele rancor acumulado, o chefe acabou absorvendo tudo para ele. Ele, que estava bem, estava tranquilo, absorveu todo aquele pensamento de ódio para si. Ao sair da sua sala, ele estava na oficina quando leu a carta, ele viu que na oficina tinha uma máquina que não estava funcionando adequadamente, tinha uma peça que estava quebrada, e ele relacionou isso ao subchefe da oficina. E ele descarregou sobre esse subchefe toda aquela raiva, todo aquele ódio que ele estava acumulado depois de ter lido a carta. O subchefe, por sua vez, agora tomado daquela raiva, daquele ódio, quando chega em casa, ele encontra um dos seus sapatos que não estava engraxado da forma adequada, e ele descarrega toda aquela raiva, todo aquele ódio sobre sua esposa, que não tinha nada a ver com aquilo. A esposa, por sua vez, relaciona essa situação dos sapatos à empregada, e ela descarrega toda essa raiva, todo esse ódio na empregada. A empregada da casa, sem poder brigar, né, com o patrão, com a patroa, ela acaba descarregando toda essa raiva num cachorro que passava pela rua. E ela acaba cometendo, né, um pontapé sobre esse cachorro. Até o pobre cachorro foi possuído dessa raiva, desse ódio, e aí a primeira pessoa que ele viu na rua, ele acabou mordendo, era uma senhora. Essa senhora, por sua vez, acabou ficando com aquela raiva, aquele ódio, muito machucada pela mordida do cachorro. Ela foi levada até uma farmácia próxima, onde um farmacêutico, muito habilidoso, muito calmo, muito pacífico, tentou auxiliá-la. Só que aí, a senhora, muito irritada, transferiu a ele toda aquela raiva, todo aquele ódio. E aí ele, que estava naquele estado calmo, ele acabou se transfigurando. Aquele ódio, aquela raiva, subiu no seu coração, no seu espírito. E aí, por fim, meus irmãos, para finalizar essa cadeia de ódio que nós estamos falando aqui, esse rapaz, ao chegar na sua casa, esse farmacêutico, ao chegar na sua casa, ele encontra a sua mãe. E ele, naquela revolta, naquela raiva, ele transfere à sua mãe toda aquela raiva, todo aquele ódio. E a mãe, meus irmãos, com toda a sua ternura, com toda a sua calma, ela recebe aquele pensamento, mas ela fala: meu filho, perdoa.
tudo passa, cada dia da nossa vida é de um jeito, tem dias que são mais turbulentos, tem dias que são mais tranquilos, mas a vida é assim, vamos perdoar essa senhora. E nesse momento, aquele jovem, ele percebe, né, que aquela raiva, aquele excesso que ele estava não tinha fundamento, então ele começa a chorar e pedir desculpa para a sua mãe. Essa história, meus irmãos, está no livro Alvorada Cristã, do nosso querido Neio Lúcio, pela psicografia do nosso Chico, e o título dessa história se chama A Arma Infalível. E aí é interessante nós refletirmos, qual será que é essa arma infalível que a mãe do farmacêutico tinha, que todas as outras 8 pessoas e até o pequeno cachorro não tinham? O que será que ela tinha? Qual será que é essa arma que ela tinha contra esse pensamento de ódio, esse pensamento de raiva? E é justamente sobre isso que nós discutiremos na noite de hoje. A vigilância, a disciplina do pensamento, o fato de nós nos depararmos com várias ideias, várias situações do nosso dia a dia, mas não permitir com que esses pensamentos penetrem e ganhem força dentro de nós. Não dar terra fértil para que esse pensamento de ódio cresça nos nossos corações. É sobre isso que nós falaremos na noite de hoje. Então, só para iniciar, como nós sabemos, né, que o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião, nós primeiro falaremos um pouco sobre o pensamento, sobre o ponto de vista da ciência. Sobre o ponto de vista científico, né, o pensamento ele é um atributo do nosso sistema nervoso, que é um sistema que faz parte do nosso corpo humano e que tem várias funções no nosso corpo. O sistema nervoso ele é composto de vários neurônios, né, que são as células que compõem esse sistema nervoso, e ele tem várias funções. É através do nosso sistema nervoso, por exemplo, dos receptores que nós temos, que nós conseguimos escutar uma música, que nós conseguimos ver uma televisão, nós conseguimos sentir o sabor das coisas que nós nos alimentamos, nós conseguimos sentir o olfato, o tato. Além disso, o nosso sistema nervoso é responsável pela nossa movimentação, a movimentação dos nossos braços, dos nossos membros, dos nossos órgãos. É também através do sistema nervoso que nós temos a sensibilidade do nosso corpo, a sensibilidade térmica, tátil, dolorosa, mas, sobretudo, o nosso sistema nervoso tem uma capacidade incrível, que é a capacidade cognitiva que nós temos. A capacidade de memória, a capacidade de linguagem, a capacidade de atenção e, sobretudo, a capacidade de pensar, de raciocinar por nós mesmos. E quando nós falamos em cognição, a gente acaba pensando muito no nosso cérebro, né? Melhor falando, o nosso telencéfalo. E existe uma área específica do nosso cérebro que está muito associada ao nosso pensamento, que é essa parte mais anterior do nosso cérebro, que nós chamamos de lobo frontal. O lobo frontal é essa parte do nosso cérebro que está muito envolvida com a cognição, com o nosso pensamento. É por isso que em várias condições, em várias doenças, quando nós temos, por exemplo, na doença de Alzheimer, uma atrofia do lobo frontal, ou alguma condição demencial, degenerativa, quando acomete muito esse nosso lobo frontal do nosso cérebro, nós percebemos às vezes que a pessoa perde a capacidade de raciocinar por si mesma. Ela perde essa capacidade de pensar sozinha, ela precisa da ajuda das pessoas ao seu entorno, da sua família. É onde surge também várias doenças, vários transtornos de personalidade, porque esse lobo frontal ele é responsável pela nossa capacidade de pensar. E é interessante, né, porque existe hoje um exame, que provavelmente todos já devem ter ouvido falar, chamado eletroencefalograma, que ele consegue avaliar essas ondas cerebrais, né, essas sinapses que estão sendo estabelecidas no nosso cérebro. É um exame muito importante, ele nos mostra as ondas delta, as ondas alfa que o nosso cérebro produz, e ele é fundamental, por exemplo, no diagnóstico de vários tipos de epilepsia. Então, hipisarritmia, vários achados que nós encontramos nesse eletroencefalograma nos ajudam, né, no diagnóstico de doenças. Isso para mostrar como é vasto o nosso cérebro e como é importante o nosso pensamento sobre o ponto de vista científico. Mas quando nós pensamos agora sobre um ponto de vista mais, talvez até filosófico, o nosso pensamento, ele representa a nossa casa. Porque a todo momento da nossa vida, o tempo todo, nós estamos pensando. A todo momento, inclusive durante o momento que nós estamos dormindo, os nossos sonhos, o nosso cérebro continua pensando. Então, o nosso pensamento, as coisas que a gente pensa, o nosso padrão de pensamento,
são companheiros nossos na nossa existência. Por isso que penso, logo existo. A partir do momento que nós estamos existindo, nós estamos pensando. E com isso, todos os nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins, estão caminhando ao nosso lado. E vão fazer, com certeza, uma diferença na nossa existência. E o nosso pensamento, então, ele representa a nossa casa. Nós moramos na nossa mente. É até interessante, porque o nosso pensamento, ele permite uma quebra dessa barreira do tempo e do espaço. Às vezes, igual a gente estava comentando aqui antes de iniciar a reunião, né? Às vezes a gente está na nossa casa, assistindo uma televisão, vendo as notícias das chuvas, dos problemas que estão sendo causados pelas chuvas, e por mais que nós estejamos ali protegidos nas nossas casas, o nosso pensamento ele se transfere lá para aqueles locais que nós estamos vendo. Então, nós começamos a sentir aquelas sensações de medo, de pânico, de terror, ou seja, o nosso pensamento, ele permite que o nosso espírito ele vá a lugares que a gente nem imagina. Ele quebra essa barreira do espaço. Além disso, o nosso pensamento também quebra a barreira do tempo. Às vezes uma pessoa, ela se sente muito culpada por alguma coisa que ela cometeu há um tempo atrás, ou ela se sente muito envolvida numa situação em que ela não foi perdoada, ou ela não perdoou, e ela fica aquele pensamento constante voltado para o passado, por mais que ela esteja agora no presente, ela fica com esse pensamento no passado, e isso causa tristeza, causa angústia no seu coração. Da mesma forma, o nosso pensamento, ele nos leva até o futuro. Com o nosso pensamento, nós conseguimos planejar a nossa semana, planejar as nossas atividades, os nossos objetivos, a nossa caminhada. Mas, às vezes, esse pensamento excessivo no futuro, tentando avaliar tudo, tomar todas as precauções, isso pode nos causar ansiedade também. Então, meus irmãos, o pensamento, além de ser a nossa casa, ele também é um poder muito grande que nós temos em nossas mãos. Ele permite nos levar a qualquer lugar, a qualquer momento do espaço, do tempo, do espaço. Então, saber controlar e dominar o nosso pensamento é fundamental para que nós possamos viver bem, ter uma existência mais calma, mais tranquila, mais organizada, a partir do controle dos nossos pensamentos. E aí nós começamos a falar, o que será que o Espiritismo ele nos traz sobre o pensamento? É interessante porque na Revista Espírita, de 1868, em junho de 68, os espíritos trazem para o professor Rivail, para Allan Kardec, em um dos artigos da Revista Espírita, uma frase mais ou menos assim, o pensamento é para o espírito a mesma coisa que a mão é para o ser humano. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas mãos, elas são fundamentais para que a gente consiga executar tudo nas nossas vidas, manipular os objetos, conduzir tarefas. E o pensamento para o espírito, ele tem essa mesma função que as mãos têm para nós. Eles são o meio pelo qual o espírito consegue executar suas tarefas. É o meio pelo qual o espírito consegue agir, sobretudo. Então, o pensamento ele é fundamental, não só para nós, como nós vimos sob esse ponto de vista científico, mas também para o espírito. É a mão do espírito, digamos assim, a forma que o espírito tem, que ele encontra de executar suas tarefas. E para explicar um pouco melhor sobre como funciona o pensamento, nós recorremos aqui ao livro Mecanismos da Mediunidade, do nosso querido Chico, no qual o André Luiz ele traz toda uma explicação de como funciona o pensamento que nós tentaremos resumir aqui na noite de hoje. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos explica, primeiramente, sobre o pensamento de Deus, o pensamento do Criador. Ele nos fala uma frase muito bonita, quando a gente começa a refletir sobre ela, ele nos fala mais ou menos assim, que o universo, a natureza, o universo como um todo, representa em sua máxima a expressão do pensamento de Deus, a expressão do pensamento do Criador. Ou seja, o universo, tudo que nós conhecemos, tudo que nós temos contato, representa o produto, a resultante do pensamento de Deus. E quando nós pensamos isso, essa frase que André Luiz nos fala, ela vai muito de encontro com aquela mensagem do nosso mestre Eurípides de Barçanufo, uma mensagem chamada Deus, que foi escrita pelo próprio Eurípides. Nessa mensagem, Eurípides ele explica como ele enxerga Deus, como ele reconhece Deus.
E parafraseando ele, nessa mensagem, ele fala mais ou menos assim: reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na formação das nebulosas, na flor dos vergéis, na relva dos vales, nos lindos antelhos, no íris multicolor, nas auroras polares. Ou seja, Eurípides está mostrando para nós, assim como André Luiz nos explica, que ele enxerga Deus em tudo, desde uma formação das nebulosas, desde as supernovas, do movimento dos planetas, do sistema solar, até, por exemplo, uma pequena formiguinha levando a sua folha para a sua colônia, até, por exemplo, uma flor desabrochando em meio à natureza. Então, ele nos mostra que a natureza, o universo, tudo isso representa o produto, a resultante do pensamento de Deus. E o pensamento de Deus é justamente isso mesmo, meus irmãos. Ele é resultante de tudo que nós conhecemos, desde o macrocosmo até o microcosmo, desde o infinitamente grande até o infinitamente pequeno. E em meio a tudo isso que nós conhecemos, que André Luiz nos cita, né, como o fluido elementar, como o hálito divino, em meio a tudo isso surge o pensamento do ser humano. O nosso pensamento, o pensamento do espírito, capaz da mesma forma que o pensamento do Criador, de mentalizar, de cocriar, de produzir. Em meio a tudo isso, ainda que muito mais limitados, obviamente, mas nós temos a nossa capacidade de pensar, de mentalizar, de cocriar da mesma forma que o nosso Pai, no que nos permite, obviamente, dentro de um certo limite, executar essas tarefas. Então, nós temos essa capacidade de pensar. E André Luiz, ele nos explica que ele não tem uma terminologia adequada, ele não encontra uma terminologia adequada dentro da nossa linguagem atual para descrever como isso funciona. Então, ele se usa de um termo chamado formações corpusculares. Ele fala que nós temos esses corpúsculos mentais, esses átomos mentais, que dependendo do seu estágio de vibração, eles emitem ondas eletromagnéticas, e que essas ondas representam o nosso pensamento. Então, é com essa frase que André Luiz nos explica que o pensamento é matéria, algo que a gente, às vezes, até não entende a primeira vez que nós lemos, né? Nossa, será que o pensamento é matéria, uma coisa tão etérea? Mas sim, o pensamento é matéria, ele é um produto desses corpúsculos mentais, ele é um produto desses átomos mentais, que dependendo do estágio de vibração, emitem determinados tipos de onda. E cada uma dessas ondas eletromagnéticas que nós emitimos, elas têm uma frequência, elas têm um comprimento de onda, elas têm uma coloração, e elas modificam o fluido cósmico universal ao nosso redor. Por isso, se a gente for pensar na prática, né, uma pessoa que tem um pensamento de ódio, uma pessoa que tem um pensamento de raiva, os seus átomos mentais, os seus corpúsculos mentais, eles vão vibrar em função disso. Então, eles vão emitir ondas dessa natureza. Da mesma forma, se uma pessoa que está constantemente em oração, com bons pensamentos, ela vai, consequentemente, emitir ondas dessa natureza e sintonizar com espíritos dessa natureza. Então, isso é fundamental com que a gente compreenda. E ele ainda explica, né, que existem diferentes frequências de onda, que espíritos superiores, espíritos angelicais, eles têm frequências de onda altíssima, enquanto os espíritos ainda inferiores têm frequências de onda muito baixa. E é por isso, quando a gente lê, por exemplo, as outras obras de André Luiz, que muitas vezes os espíritos inferiores, em condições do umbral, ou outras colônias ainda inferiores, não enxergam os espíritos superiores. Por quê? Porque eles se encontram em condições eletromagnéticas, em ondas diferentes. E isso não permite com que esses espíritos enxerguem, né, os espíritos superiores, os mentores, que muitas vezes estão ali tentando auxiliá-los. E aí, André Luiz, ele nos define um ponto chamado de indução mental. Nesse ponto, ele nos fala que todo corpo que tem essa capacidade de emitir ondas, consegue emitir ondas que vão atuar sobre outros corpos. E aí nós chegamos a uma compreensão que é muito importante. Todos os nossos pensamentos, partindo do ponto, então, que todos os nossos pensamentos são ondas, nós emitimos esses pensamentos, essas ondas, de acordo com o nosso estágio vibratório. Só que aí nós passamos, igual um rádio, igual uma televisão, a sintonizar naquela mesma frequência de onda. Então, posteriormente, se o primeiro pensamento somos nós que emitimos.
Mas os outros pensamentos que começam a alimentar esse pensamento inicial são de espíritos ou pessoas ao nosso redor que comungam com aquele tipo de pensamento, que estão na mesma faixa vibratória, que alimentam aquele pensamento. E isso é muito importante, é isso que faz a conexão entre os espíritos, é isso que cria sintonia entre os espíritos, sejam eles superiores, sejam eles inferiores. Tem um relato no livro Cartas de uma Morta, que é um livro psicografado pelo Chico, da sua mãe, e nesse livro ela conta um pouco de uma ocasião em que ela estava na atmosfera da Terra, e aí ela conta como que é a aura da Terra. Ela conta que ela estava lá na atmosfera da Terra e ela via vários filamentos saindo das mentes humanas. E ela pergunta para os mentores espirituais, o que é aquilo? O que é aquele filamento saindo das almas humanas, da mente das almas humanas? E os espíritos superiores explicam que aquilo são os nossos pensamentos. E ela fala que ela achou muito interessante, porque cada pensamento tinha uma característica diferente da outra. Tinham pensamentos muito iluminados, pensamentos muito escuros, cada pensamento tinha uma característica diferente. E é por meio desses filamentos, desses pensamentos, em que vários espíritos se associavam àquelas pessoas que estavam pensando daquela forma. Então, enquanto ela via pessoas que estavam caminhando junto de espíritos muito nobres, muito superiores, existiam outros que estavam caminhando com espíritos muito inferiores ainda, espíritos zombeteiros, brincalhões, por conta desse tipo de pensamento que elas alimentavam. Então, qual a conclusão que nós chegamos, meus irmãos? Que os pensamentos que nós emitimos, eles criam uma sintonia entre nós e os espíritos que estão na mesma faixa evolutiva, na mesma faixa vibracional. Então, meus irmãos, comentando isso de uma forma um pouco mais prática, suponhamos que tem uma pessoa que tem um pensamento ruim que a acompanha por muito tempo. Já que nós sabemos que o primeiro pensamento que alimenta toda essa cadeia é nosso, como que essa pessoa poderia mudar esse pensamento? A melhor maneira seria, inicialmente, essa pessoa mudar esse pensamento que ela está emitindo. Então, a primeira forma de nós atuarmos sobre um pensamento ruim, uma obsessão, alguma coisa que está causando desarmonia numa pessoa, é mudando esse pensamento que ela está emitindo. Então, mudando esse pensamento que ela emite, ela já seria o primeiro bloqueio que a gente conseguiria bloquear essa propagação. A segunda forma seria bloqueando esses pensamentos que vêm de fora. Igual a lição que nós trouxemos no início, se todas aquelas 8 pessoas, se até o cachorrinho tivesse bloqueado na hora que chegou aquele pensamento ruim, aquela cadeia de transmissão de ódio não teria ocorrido. É fazer igual aquela mãe do farmacêutico fez, bloquear esse pensamento ainda na sua origem. E da mesma forma, alimentar em nós bons pensamentos, boas resoluções. Então, tentar ter no nosso dia a dia conversas edificantes, escutar músicas edificantes, manter um padrão de prece, porque assim, meus irmãos, fazendo esse exercício diário, nós conseguimos, com certeza, mudar o nosso padrão mental. Então, às vezes, nós temos aquele padrão de pensamento muito desorganizado, confuso, desesperado, ansioso. Gradativamente, nós começamos a mudar esse pensamento em função de um pensamento mais organizado, mais disciplinado, mais confiante, gradativamente fazendo esse exercício diário. E é interessante porque no livro Ação e Reação tem uma frase que fala o seguinte: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Cada um de nós é tentado exteriormente pelos espíritos inferiores, pela tentação que nós alimentamos em nós mesmos. Ou seja, todas as mazelas, as chagas espirituais que nós ainda carregamos dentro dos nossos corações, elas são a base para que esses outros pensamentos que surgem possam continuar aumentando os nossos pensamentos. E existe também uma outra frase que fala o seguinte: nossa insistência em sustentar os pensamentos permite que façamos deles estradas para a sua própria expansão ou algemas para si mesmo. Então, dependendo do tipo de pensamento que nós alimentamos, nós conseguimos ou sustentar aqueles bons pensamentos que trilham estradas de expansão em nossa vida, ou nós criamos algemas que nos perturbam eternamente. Então, que nós possamos, a partir disso, chegando à arma infalível que nós trouxemos no início, que nós possamos alimentar em nós a vigilância, a disciplina mental dos nossos pensamentos.
A vigilância, meus irmãos, o orar e vigiar, por mais difícil que ele seja, ele representa um exercício em nossas vidas. É um exercício constante, todos os dias, tentar mudar esses pensamentos que nós temos em nossa vida e assim mudar o nosso padrão vibratório. E qual que é a importância disso? É justamente essa. A partir do momento que nós vigiamos os nossos pensamentos, nós vamos mudando esse padrão vibratório que nós temos em torno de nós e esse padrão de pensamentos que nós alimentamos no nosso dia a dia. Aquele pensamento ansioso, triste, angustiado, desesperado, nós vamos mudando esse pensamento para um pensamento mais calmo, mais leviano e mais organizado em nossas vidas. E aí, muitos devem estar escutando eu falando isso agora e devem pensar, nossa, mas será que eu tenho que vigiar cada pensamento que eu tenho o dia todo? E a gente pensa a todo momento, o tempo todo, será que eu consigo vigiar tudo que eu penso? E aí existe uma explicação para isso. O que quer dizer o vigiar? O vigiar significa sintonia espiritual. A partir do momento que nós criamos uma sintonia espiritual com espíritos superiores, a partir do momento das nossas vidas, por seja qual for a situação que nós estamos passando, mas que nós estamos sintonizados com o alto, sintonizados com esferas superiores, pode vir qualquer pensamento que for, que aquilo não ganha raízes no nosso coração, aquilo não encontra terra fértil nos nossos corações. Então, nós devemos criar sintonia com os planos superiores, nós devemos criar sintonia com o alto, para, assim, gradativamente conseguir vigiar os nossos pensamentos. Ou seja, às vezes o nosso serviço, nas nossas casas, seja em qual meio que nós estivermos, às vezes vai vir alguém trazendo para nós algum pensamento de raiva, algum pensamento de ódio, alguma conversa maliciosa, alguma conversa irônica, algo que não faz parte de nós, alguma conversa de crítica, de julgamento. Várias situações vão acontecer assim no nosso dia a dia. Mas a partir do momento que nós estivermos sintonizados, essa vigilância ocorre de forma natural. A gente escuta o que a pessoa fala, não permite com que aquilo entre dentro de nós e retribui ainda, às vezes, uma mensagem amiga, às vezes uma oração interior para a pessoa, para tentar auxiliá-la também nesse tipo de pensamento que ela está alimentando. Então, nós devemos criar sintonia. E como nós criamos sintonia? Como nós criamos sintonia com o alto? Nós só fazemos isso, nós só criamos sintonia a partir do momento que nós criamos o hábito da oração. O Evangelho já nos diz há muito tempo. Qual que é o dever do espírita cristão? Qual que é o primeiro dever do espírita cristão a partir do momento que amanhece o dia, a partir do momento que ele acorda? É a oração. O nosso primeiro dever, a partir do momento que nós acordamos, é a oração. Então, que nós possamos utilizar esse recurso na prece, que nós possamos orar muito, para assim criar uma sintonia com o alto, e assim executar de forma plena essa frase, orai e vigiai. Eu até proponho uma inversão, vigiai e orai, que a partir de tudo nós possamos sempre vigiar os nossos pensamentos, criando uma sintonia com o alto e realizando o atributo da oração, essa virtude que a oração é em nossas vidas, para nos mantermos constantemente sintonizados com o alto. E assim, meus irmãos, nós vamos nos controlando, nós vamos controlando os nossos pensamentos, e igual essa frase que René Descartes nos trouxe, penso, logo existo, a nossa existência, que às vezes pelo padrão de pensamentos que nós temos, que às vezes é tão conturbada, tão difícil, ela vai ficando cada vez mais tranquila, mais organizada, mais disciplinada, mais equilibrada. Então, fazendo esse exercício diário, esse é o convite que a espiritualidade maior nos chama na noite de hoje, que nós possamos fazer esse exercício de orar e vigiar, de criar sintonia com o alto e de controlar esses pensamentos de nós mesmos, os que vêm de fora, e alimentar pensamentos e resoluções positivas. O nosso pensamento, mais uma vez reforço, é a nossa casa. E como nossa casa é um local que nós habitamos, vamos tentar manter a nossa casa organizada, um ambiente agradável, a nossa casa limpa, tirando ainda os miasmas, as impurezas que existem nos nossos pensamentos e tentando buscando, né, ter uma vida mais agradável, com maior sintonia espiritual. Então, era isso que eu gostaria de trazer na noite de hoje, que nós possamos fazer esse exercício diário de vigilância, essa arma infalível que a lição do nosso querido Neio Lúcio nos trouxe, a vigilância, e parar essa propagação de ódio, de raiva, de pensamentos ruins que chegam até nós ou que partem de nós, e alimentar cada vez mais em nós pensamentos e resoluções positivas. Como o nosso querido Chico nos disse, parafraseando agora no final,
trabalhar fazendo bem, trabalhar pensando bem, e assim nós conseguiremos verdadeiramente viver bem. Então é isso que eu gostaria de trazer para todos na noite de hoje. Mais uma vez agradeço muito a Tânia, a todo o centro, a todos vocês pela atenção e pela oportunidade. Muita luz, muita paz, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Nós que agradecemos, Pedro. Eu estava aqui refletindo até, né? Acho que todos aqui lembram de um conjunto, de um grupo musical que o palco caiu, né? Eu falei assim, gente, já pensou a sintonia ali? Tá, pode estar, o trabalho pode não ter sido bem feito, mas juntou a sintonia de todo mundo, consegue derrubar um palco, sim, né? E é muito perigoso o nosso pensamento. Ele é poderoso, né, Pedro? Então, Oi, Iraíz? Eu estou rindo aqui. O nosso pensamento é assim, né? E eu sou uma que preciso muito olhar e orar e vigiar, porque eu caio, gente. Eu sou um ser assim que preciso constantemente. Há momentos que eu faço até a ladainha do Pai Nosso para poder seguir firme, mas tem hora que eu falo. É que o ambiente da Terra está muito conturbado, comigo também. Sim, Né? sim, está muito pesado. Aí os irmãos de todo tipo passam, né? Sim, sim, sim. Tem que fazer parte dos nossos afazeres, não é? É o que o Pedro falou, cuidado. Mas a nossa gratidão, Pedro. Mas pode esperar, hein, Pedro? No segundo semestre eu vou te chamar. Eu não chamo o Pedro ainda esse primeiro semestre, porque eu sei que ele é apertado lá, está estudando demais, aí tem que dar uma folguinha para ele. Mas o segundo semestre você pode esperar que eu vou te chamar de novo, meu amigo. É muito bom ouvi-lo trazer esses esclarecimentos, né, mais científicos para nós, que é a sua área. Gratidão. Que Eu que Jesus... agradeço, fico à disposição. Bom. Que Jesus, Maria Santíssima, seu Eurípides Barçanufo, lhe ampare, lhe proteja na divulgação do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Gratidão, meu amigo. Meus amigos, nós estamos aí, hein? Vocês viram como foi bom? Essa segunda-feira nos trouxe, assim, mais força para a caminhada, a importância de cultivarmos pensamentos no bem, no amor, na caridade, na fraternidade. O momento hoje é esse, né? O nosso planeta está passando por esse momento de bons pensamentos, que possamos cultivar. A hora que vier a coisinha ruim, se não der para lembrar de nada, tenta mentalizar a figura de Jesus, né, ô Pedro? Já vai ajudar bastante. Se não conseguir, fala o nome dele. Vai ajudar, e muito, né? Então, meus amigos, que todos vocês possam levar essa energia tão boa, né? Que refaz, né, a nossa caminhada, e que durante a semana toda nós possamos estarmos aqui sintonizados com o nosso querido Mestre Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, que nos dá força na caminhada. Eu quero convidá-los para a nossa próxima reunião, que será na próxima segunda-feira. A nossa próxima reunião é a reunião da USE. Quem vai estar conosco é a nossa querida amiga Rutineia, da USE Intermunicipal de Franca, trabalhadora também da nossa casa. Outro dia ela estava no presencial e agora ela vai estar aqui conosco no virtual. E para finalizarmos a noite, eu vou convidar o seu Adalto, que irá fazer a nossa prece final, que todos nós possamos, meus amigos, mentalizar todos esses nossos irmãos que estão em sofrimento, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas,
os nossos irmãos que já foi pedido no início da nossa reunião, do litoral do nosso estado de São Paulo, os nossos irmãos da Síria, e tantos aqueles nos seus infortúnios ocultos que não sabemos. Quantos de nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas? Que possamos, nesse momento, pedir a proteção, pedir um amparo, e também agradecer pela oportunidade de passarmos por esses momentos, que é um momento do nosso crescimento espiritual. E após agradecer, que possamos louvar também a Deus, nosso Pai, a oportunidade da vida nesse momento. Rogamos também a equipe do Senhor José Marques Garcia, que visite todos os lares que estão sintonizados conosco, que estarão posteriormente, que possam fluidificar as águas, trazendo medicamento para o nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. Que o nosso lar seja o refúgio de paz, de amor, de luz e de fraternidade. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, Seu Adalto. Muito obrigado, meus amigos, em especial ao Pedro, né? A mamãe dele que está aqui conosco, né? E cada um de vocês.
Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Jesus, meus amigos. Obrigada, Tânia. Um beijo, minha amiga. Obrigada. Oh. Pedro. Oi, Iraídes. Gratidão aí ao Pedro, a mamãe dele, abraço. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Até a semana que vem, se Deus quiser. E vamos seguir em frente com Jesus. Firme e forte, segurando aí na mãozinha dele. Gratidão, meus amigos. Muito obrigada.